minutos aí, por que eu não lembro das vidas passadas? Essa é uma curiosidade que muitas vezes as pessoas, quando iniciam no centro, começam a frequentar o centro espírita, ou têm conhecimento sobre reencarnação. Uma das perguntas é, puxa, seria tão mais fácil se eu lembrasse das vidas anteriores. Isso é uma curiosidade que leva, inclusive, a frequentar o centro para tentar descobrir esse tipo de coisa. O que eu fiz nas outras vidas? Se nós tivemos várias vidas, por que eu não lembro da anterior ou das outras vidas? Esta é uma questão, é uma dúvida. Só que eu começo perguntando o seguinte, será que ajudaria alguma coisa se a gente soubesse de fato o que nós fizemos ou o que nós fomos em outra vida? Não sei se vocês fazem essa pergunta, mas já me perguntaram algumas vezes por que disso. E muitas das pessoas trabalham até que não tem isto muito claro. E a ideia, a pretensão aqui é justamente esclarecer um pouco sobre por que não lembramos das outras vidas, das nossas outras vidas. E para ajudar a isso, eu vou contar uma história rapidazinha, tá? Uma história bem simples para tentar ilustrar, para tentar pontuar uma situação aqui. Nós temos os dois personagens já típicos, que é o Romeu e a Julieta, é um casalzinho muito simpático e muito comum, igual a nós. Eles têm uma vida parecida conosco, porque eles se conhecem em algum momento dessa vida, dessa jornada, eles se tornam namorados por proximidade e eles casam, enfim, né? Contraem matrimônio. Só que acontece que a Julieta sofre uma doença muito rara, que é comum na Dinamarca, mas aqui no Brasil não é comum, que é o ciúme. Okay? E sempre quando ela é abatida por essa doença, ela enxerga o tal do Romeu com alguém e, tomada por aquele sentimento de raiva, de posse, ela explode. E de fato ela tem alguns acessos. Só que isso se torna recorrente na vida deles e isso começa a atrapalhar muito ela. Atrapalha a tal ponto que esse sentimento de posse, esse sentimento de raiva, obscurece a razão de fato. E ela tenta fazer o quê? Acabar com o problema. E o problema, vocês já entenderam, que é o Romeu. Evidentemente, o problema é o Romeu. Então, ela envenena o Romeu. E o Romeu, pobre Romeu, falece. Né? Perde o corpinho de carne dele e está ali ele no cemitério. Contudo, vocês já sabem que o Romeu, depois de desencarnado, ele não aceitou muito aquilo. Ele perdeu o corpo, viu o que aconteceu, e lá no lado espiritual, né, ele aqui, o espírito dele, não aceita o que aconteceu com ele e decide se vingar da Julieta. Então, através desse sentimento de vingança, ele começa a obsediar, ele começa a perseguir a Julieta. Ok? Até um determinado ponto, com um determinado tempo, que a Julieta também acaba desencarnando, acaba sofrendo a morte, enfim. E aí estão os dois aí no cemitériozinho junto. A diferença, os corpinhos deles estão aqui. A diferença é que a Julieta, talvez por ter um pouquinho mais de esclarecimento, mas o fato é que quando ela chega no mundo espiritual, ela se dá conta do erro que ela cometeu, do equívoco que ela fez aqui, tomado pelo sentimento de posse. Imediatamente ela se arrepende do erro e logo toma uma decisão, que ela, como resgate, como aprendizado, ela pretende voltar numa próxima reencarnação, com um novo corpo, evidentemente, e vai trazer o Romeu como seu filho, justamente para promover este resgate. Ela falhou com ele em determinada encarnação e agora ela assume este compromisso de tê-lo como filho, justamente para fazer o quê? Um acompanhamento do início até o fim, para se doar como de fato uma mãe se doa por um determinado filho. Então, dessa forma, em outro momento, em outra encarnação, em outra vida, a Julieta, esquecida do seu passado, ela está feliz porque ela conheceu outra pessoa e em um determinado momento da sua vida ela vai ter um novo filho. Ela vai ter um filho nessa vida aí. Ela está feliz, cabelo comprido e tudo, né? E esse filho será quem? Será Romeu, que vai encarnar como filho dela. Ok? Passado algum tempo, nasce o Romeuzinho ali, né? Ele ganha um novo corpinho também, então ele está crescendo. E ele também, esquecido do passado, ele tem uma vida boa com a sua mãe. E quando ambos esqueceram do seu passado, eles têm a oportunidade agora aqui, de fato, de iniciar do zero essa nova jornada. E ambos têm uma vida tranquila e conseguem chegar ao final dela sem maiores percalços. Muito bem, fim dessa história. Ok? Ela acaba aí de fato mesmo, porque eu quero mesmo trazer o sentido dessa história. De fato, o que essa historinha ilustra para nós aqui? Ilustra que o esquecimento oportuniza
a reconciliação. Essa história é simples, mas ela mostra exatamente isso. Como este esquecimento, que é uma bênção de fato, faz para nossas vidas, ou faz em nossas vidas, algo de tão bom quanto isso, que é oportunizar essa reconciliação. Porque se o Romeu, imaginem vocês, lembrassem do que a Julieta fez na vida passada com ele, como é que ele reagiria? Seguramente, ele ia encontrar a Julieta e ia devolver, ia dar o troco, correto? Só que na encarnação seguinte, a Julieta ia se sentir perseguida e ia detonar o Romeu. E na encarnação seguinte, o Romeu ia encontrar a Julieta, ia perseguir ela e, mais uma vez, ou seja, a encarnação não tem só o poder do esquecimento. Esse esquecimento serve para a gente conseguir, para oportunizar os ciclos de ódio, de rancor, daquilo que se nós lembrássemos de fato, quem de nós aqui ia conseguir transpor este ódio, este rancor? Então vejam só que esse esquecimento, ele é de fato uma bênção na nossa vida. Isso é muito importante que todo mundo entenda. O porquê a gente esquece este véu não está aí à toa. Porque imagine se, neste caso aqui, Romeu e Julieta, perpetuamente, infinitamente, um tentando dar o troco para o outro. Quando a gente ia parar para fazer a autoanálise do orgulho e falar, não, peraí, eu não preciso mais fazer isso. Ou esta pessoa tem alguma coisa que, de fato, é melhor e eu não tinha percebido. Se é raiva por raiva, isso vai ser infinito. Então, olha só como isso oportuniza coisas em nossa vida. De forma bem simples, a reencarnação ou o esquecimento oportuniza que a cada encarnação seja um novo começo. Isso é maravilhoso, não é? Cada encarnação nós temos uma oportunidade de começar tudo de novo. E aí muita gente olha e fala, puta, mas tem que começar tudo de novo. Sim, de fato, do zero. Olha que oportunidade tu tem de corrigir todas as falhas que tu teve nessa e nas anteriores. E outra, é um cheque em branco, literalmente. Porque tu está ali e tu pode fazer as tuas novas escolhas. Só que é engraçado como a gente gosta de insistir nos mesmos erros. Mas todavia estamos aí para aprender com isso. E este esquecimento, que é temporário, ele só está presente, nós só esquecemos enquanto nós estamos aqui, encarnados. A partir do momento que nós perdemos o nosso corpinho aqui, do outro lado a gente recupera, de acordo com a nossa evolução, uma boa parcela de tudo que aconteceu conosco. Ou seja, a gente não perde mais os acontecimentos, a gente volta a lembrar, justamente para conseguir corrigir aquilo, ou identificar aquilo que nós fizemos de esquisito aqui e conseguir programar para corrigir numa próxima. Então esse esquecimento é temporário, tá? A gente não pense que quando vocês desencarnarem daqui, vocês também não vão lembrar de tudo, mas também vocês não vão sair daqui totalmente ignorantes. Isso que vocês estão fazendo aqui, tomando conhecimento disso, já é um grande passo na evolução. Então este é um dos princípios fundamentais, da reencarnação, este esquecimento, porque se nós lembrássemos, como eu já falei anteriormente, do mal que nós fizemos, dos sofrimentos, ou dos inimigos que nós tivemos e nós criamos e nós geramos, nós conseguiríamos viver entre eles novamente? Essa é uma pergunta retórica para cada um levar para casa hoje e perguntar, de fato. Aqueles que acham que esquecer, o esquecimento do passado não é uma coisa legal, aí vão lá e vão procurar uma regressão, e vão procurar algum tipo de coisa para tentar lembrar. Lembre-se disso. Se vocês estiverem fazendo, por exemplo, exercício de regressão e voltar numa vida e não enxergarem algo legal, como é que vocês vão lidar com isso? Isso é importante, tá, gente? Porque muitas vezes a gente tem essa curiosidade de saber, nossa, o que eu fui? E a gente só quer saber as coisas boas. Mas, de fato, nós somos tão imperfeitos que talvez a gente não tenha feito só coisas boas. Às vezes a gente tenha feito coisas não tão boas assim. E às vezes nós vamos descobrir que a nossa parceira hoje, assim como a Romeu e Julieta ali, minha parceira hoje, meu parceiro atual, no passado talvez foi o meu agressor, ou eu fui o agressor dela. E aí, como é que eu lido? Como é que eu continuo a minha vida sabendo disso? Fica um pouco difícil às vezes de lidar com isso. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, tem um trecho que fala só sobre o esquecimento do passado. E é sobre ele que eu vou ler um trechinho aqui, porque ele vai sintetizar isso que eu tentei abordar com vocês aqui hoje. Olha só, em vão se objeta que o esquecimento constitui um obstáculo e que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores.
Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou, então, exaltar-nos o orgulho e, assim, entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Porque também imagine o seguinte, tanto positivo quanto negativamente. Eu, numa determinada encarnação, fui um rei, legal, cheio de serviçais. E eu encarno novamente lembrando que eu fui um rei. E eu quero que nessa encarnação me tratem como um rei. Só que tu não é mais um rei. E aí, novamente, como é que tu lidar com esses percalços? Com o teu orgulho e com o restante das pessoas ao teu redor. É muito singular isso. Frequentemente, o espírito renasce no meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Então aquela historinha de, nossa, eu vou sair daqui, vou para outro lugar, não se enganem, tá? Se reconhece nelas as que odiaram, que o ódio se lhe despertaria outra vez o íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daqueles que houvesse ofendido. E seguindo aqui o próximo trechinho, para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta, a voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que seria prejudicial. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se vê punido, é porque praticou mal. Suas atuais tendências más indicam que lhe resta corrigir em si próprio. E é nisso que deve concentrar-se em toda a encarnação. Aliás, o esquecimento ocorre durante apenas a vida corpórea. Volvendo à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Então aqui eu tentei sintetizar, ou o livro, na verdade, sintetiza isso que eu tentei abordar para vocês de mais lúdico. E aqui está em texto, bastante textual. Isso é o que trata o Evangelho segundo o Espiritismo sobre o esquecimento do passado dentro do trecho de reencarnação. E eu trago aqui também uma outra referência, que esta é científica, que é o Dr. Ian Stevenson. Ele é um cientista e psiquiatra da Universidade de Virgínia, ele faleceu não faz muito tempo. E ele dedicou a vida dele para cientificamente estudar os casos de reencarnação. Ele estudou literalmente a vida dele toda, fenômenos de reencarnação. E ele escreveu este livro aqui, Reencarnação, 20 casos, onde ele deculpa 20 casos excepcionais de pessoas, onde ele faz um trabalho histórico muito grande, ou seja, ele pega casos, estuda esses casos e procura, através de documentação histórica, comprovação destes fatos. Ou seja, pessoas que falam que lembram de vidas passadas e ele tenta comprovar, e ele comprova de fato, a existência daqueles fatos, de que a pessoa que está narrando nem sequer passou perto nessa encarnação daquele lugar. Então são 20 casos onde cientificamente, através da metodologia científica, ele comprova esse tipo de fenômeno. Na sequência tem um outro cidadão chamado Jim Tucker, que ele é o quê? Também é um médico, e ele avança nos estudos do Ian Stevenson. E ele inclusive esteve no Brasil falando sobre, há indícios de que a memória sobrevivem ao corpo. E tem duas brasileiras que fazem parte desses estudos, onde elas colocam que houve o processo de desencarne delas durante a Segunda Guerra Mundial e elas pertencem a esse novo estudo. Que não são mais 20 casos, são centenas de casos, que é a continuidade deste material. Beleza, pessoal? Retomando a questão inicial aqui, que é o que eu gostaria de deixar muito claro para vocês, por que não lembramos das vidas passadas? Espero que todo mundo agora aqui tenha sanado um pouco essa curiosidade, muitas vezes, de saber o que nós fomos, que nem sempre é bom, ok? Mas por que não lembramos das vidas passadas? De forma geral, para nossa melhoria e evolução. Ou, como diz ali no próprio Evangelho, porque não nos é útil saber. E o que não é útil na natureza tende a desaparecer, tende a não ser utilizado. Okay? Isso é algo que é muito importante para nós. E mais do que isso, falando sobre reencarnação, quando a gente fala de problemas, não é aguentar o problema, mas nós estamos aqui encarnados para aguentar problema, gente. Tá? Isso também tem que ficar muito claro. Muitas vezes nós falamos, nós estamos aqui em mundo de provas e expiações, e estamos aqui para sofrer. Não existe lei de dor, não existe lei de sofrimento. Isso é algo que nós criamos. Não existem essas leis.
O que existe é a gente sofre e a gente tem dor quando nós ignoramos as leis morais, por exemplo, ou fazemos coisas ruins. Aí nós sofremos as consequências disso. Então não existe lei da dor e do sofrimento. Existe apenas a não observância dessas leis. Então a gente não está aqui para aguentar o problema. Vamos riscar o aguentar, tá? Estamos aqui para aprender com os problemas. Ou seja, tem uma pequena nuance em relação a isso aí, né? Uma pequena mudança, que não é aguentar o problema, é aprender com o problema. E a gente vai voltar quantas vezes forem necessárias até que nós aprendamos com os problemas. Enquanto a gente estiver aguentando, a gente vai voltar com os mesmos problemas. Vira a chave quando nós aprendermos com ele e colocarmos isso em prática. Espero que isso faça sentido para vocês. E principalmente, né, nosso principal guia é a nossa voz da consciência. E às vezes a gente não é treinado e às vezes nós não educamos a nossa consciência, a nossa mente para ouvir essa pequena voz, né, essa voz que às vezes incomoda. Mas de fato, é a nossa trilha, é ela que nós devemos seguir. Ela é o direcionamento para onde nós devemos ir. E para finalizar aqui, como eu comentei algumas referências, né, Vida Antes da Vida, de John Tucker, né, ele continua o estudo do Ian Stevenson, tá, então é toda a sequência do estudo dele. Tem o Tom Schroeder aqui, que ele escreve Almas Antigas, então é um autor que se dedicou a falar só sobre o método do Ian Stevenson, ou seja, ele não está falando sobre o resultado do estudo, ele está estudando como o Ian fez para chegar, a metodologia que ele utilizou para fazer o estudo. Também fica uma boa referência. Evidente, o Livro dos Espíritos, né, tem a parte esquecimento do passado, além do Evangelho segundo o Espiritismo, também fala sobre o esquecimento do passado. Tem o livro A Reencarnação, do Gabriel Delaine, que também é um livro basicamente inteiro sobre, falando sobre a metodologia, não, sobre reencarnação. E este aqui também que eu recomendo, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis, que é um autor mais antigo, mas continua sendo muito atual. Justamente porque ele fala o problema do ser, do destino e da dor. Onde ele de fato fala que nós não temos lei da dor, lei do sofrimento. E também não existe um destino exatamente traçado. É você quem